Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast da Comissão da Mulher Advogada de Santa Catarina, Direito Delas. Eu sou Paula Ávila Poli, advogada, mãe, e hoje nós vamos falar sobre um tema que atravessa a vida de muitas profissionais: maternidade e advocacia. A pergunta vai ser: é possível equilibrar ou estamos apenas sobrevivendo? A maternidade transforma tudo, né, gente? Rotina, prioridades, tempo, energia e também a forma como nós exercemos a advocacia. E para essa conversa necessária e realista, eu recebo duas mulheres que vivem isso na prática: doutora Stephanie Floriano e doutora Catiúcia Schmidt. Mas, aproveitando um papo já pré-bastidores, eu vou aproveitar para fazer a minha autodescrição para ser um programa mais inclusivo. Doutora Catiúcia me deu algumas dicas de como fazer a autodescrição. É a primeira vez que vou fazer a minha autodescrição, então me perdoem qualquer equívoco. Bem, eu sou uma mulher alta, branca, de olhos amendoados. Hoje o meu cabelo está ondulado, força do salão de beleza, diga-se a verdade, naturalmente ele não é assim. Estou usando maquiagem. Estou sentada na mesa aqui do nosso estúdio, numa cadeira de escritório. Estou usando joias, bijuterias, né? Não é ouro. Tudo dourado. Fiz bem, doutora Catiúcia? Só faltou a roupa. A roupa, vamos lá. Estou usando um macacão preto, cuja parte de cima tem umas nuances em branco. E estou usando um cinto também. Muito bem. Nota 10? Perfeito. Nota 9. Então, eu vou aproveitar para passar a palavra para a doutora Catiúcia, para que se apresente, para que faça a sua autodescrição. Muito bom dia, boa noite, boa tarde a todos que vão assistir agora ou depois. Eu sou Catiúcia Schmidt, advogada e mãe 100%, então uma grata surpresa e felicitação de poder estar aqui participando desse podcast de um assunto tão relevante. E para que vocês me visualizem, quem tem deficiência visual, eu sou uma pessoa com deficiência. Estou aqui sentada na frente da doutora Paula, sentada na minha cadeira de rodas. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos pretos e lisos, naturais, e estou vestindo uma camisa preta com detalhes em branco e uma saia preta. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e o papo vai ser bem produtivo. Doutora Stephanie, palavra é sua. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Prazer, eu sou a Stephanie. Eu sou mãe do Kevin e do Kaique. Kevin com 17 anos, Kaique com 15 anos, sou esposa do Anderson. Sou mãe de 2 cachorros, o Marlon e o Ralph. Sou uma mulher parda, de pele um pouco mais clara, do cabelo ondulados, os olhos castanhos, com traços negros que eu amo. Eu estou com um conjunto preto de risca de giz, com uma camisa por baixo. Estou na mesa com essas advogadas maravilhosas e acredito que o papo hoje vai ser bem bacana. Muito legal. Como a doutora Stephanie já trouxe o nome dos seus filhos, eu vou aproveitar para trazer o nome do meu e dizer que também sou mãe de pet. Eu tenho um filho chamado Miguel. Ele tem 11 anos, é o meu único filho, e tenho 2 cachorras, a Judite e a Amora. São 2 raças não definidas que foram adotadas de 2 ONGs que trabalham com esse projeto de não compre, adote, que eu aderi já tem algum tempo. Não tem muito tempo, eu tinha um porquinho da Índia também, porque gosto de bicho, né? Mas, infelizmente, ele faleceu, eles vivem pouco, ele viveu 4 anos, era o Bolota. E ele faz falta, mas, enfim, que 2 cachorras também já tá bom, já tá ótimo. E aí, Catiúcia, eu queria saber o nome dos teus filhos. Bom, eu tenho 2 filhos, um de 18 anos, o Caio,
e um de 25 anos, o Vitor, que são os meus tesouros guardados numa caixinha para sempre, que a gente quer cuidar o tempo todo. E a gente também tem duas gatas, também adotadas, que a gente não compra nenhum animal, a gente sempre preza por ajudar quem está precisando, no caso, esses bichinhos indefesos. É a Ray e a Chumbica. Duas gatinhas. Maravilhosa. Bom, e vamos começar, porque aqui é assim, né? Já vou começar sendo bem direta. Eu quero começar com essa pergunta para vocês que já são mães há mais tempo, então talvez tenham que fazer aí uma retrospectiva para me responder. Se vocês sentiram que depois da maternidade vocês passaram a equilibrar os papéis ou se vocês sobreviveram a ele. Vou começar com a doutora Catiúcia. Equilibraram os papéis ou sobreviver a eles. Olha, rebobinando a fita, já faz bastante tempo da minha primeira gravidez, então são 26 anos. Foi muito desafiador na época, nos anos 2000, exatamente, quando eu descobri que estava grávida. Comentei com vocês que o Código Civil, naquela época, achava que eu era incapaz e que eu não poderia casar, não poderia ter filho, por ser pessoa com deficiência. Eu já estava na cadeira de rodas, eu estou há 34 anos já, então é uma evolução que eu vejo que a gente tem da inclusão e da acessibilidade, mas na época não tinham médicos preparados, não tinha o hospital preparado para poder fazer um atendimento. Foi difícil encontrar alguém que me acolhesse, tanto que na primeira médica que eu fui, que me acompanhava desde a adolescência, tu tem certeza que tu vai ter esse filho? Tu não acha que é muito arriscado por ter a condição de pessoa com deficiência? Imediatamente já procurei outro médico que foi acolhedor e me deu toda a assessoria, todo o pré-natal importante para a gente poder ter aquela preparação, né? E foram meses de bastante dificuldade por ter na cadeira de rodas uma barriga gigante, engordei 20 quilos nas duas. Então foi bem desafiador, mas nunca foi limitador, assim, de me impedir de fazer alguma coisa. Eu vivo cada momento como se fosse único e procuro sempre aproveitar ao máximo. Então, as minhas gravidez foram incríveis. A primeira vivi como qualquer outra grávida vive, mas pensando na dificuldade, hoje em dia o acesso já é bem mais tranquilo e facilitado para as mulheres, mas pensando na adaptação da pessoa, eu vivo um dia de cada vez, então eu vou me adaptando conforme a situação vai ocorrendo e é tudo tão natural que depois que a criança nasce, tu vira mãe, então não tem o que fazer, é teu ali, tu vai cuidar, tu vai amar e tu vai adaptar a tua rotina e a tua vida de acordo com aquela mudança de hábito que a gente fala, né? Foi mais difícil estar grávida ou foi mais difícil lidar com as limitações que as pessoas queriam te impor? Porque eu acho que a grande dificuldade... Ser mãe, eu penso que tem essa dificuldade de você já ter um monte de gente querendo te ensinar a ser mãe, né? Isso eu acredito que é uma realidade para todas as mulheres. É histórico, né? É um histórico, né? De filho criado... Pai de filho criado tem um monte, né? Uhum. E eu imagino, e gostaria de saber da tua experiência, que no teu caso, por ter uma condição de deficiência envolvida, se foi mais difícil então, né? Porque ser mãe de primeira viagem é como você disse, é para toda mulher uma grande caixa de surpresas. Agora, como era lidar com esse olhar, né, de fora para o exercício da tua maternidade naquela época? Porque a gente precisa contextualizar também, né? Sim, naquela época e até hoje existem olhares julgadores quando eu saio na rua, quando eu digo que eu sou advogada, quando eu me apresento como uma pessoa civilmente capaz de fazer o que eu quiser, aonde eu quiser e como eu quiser, basta que tenha acessibilidade. Então é difícil fazer uma diferença do hoje para o ontem,
porque a sociedade não mudou completamente. Uhum. Então, a gente ainda vê muitos pré-julgamentos, porque aquela pessoa ali está na cadeira de rodas, ela é uma incapaz, ela não pode fazer as coisas do jeito que uma pessoa que anda faz, ou uma pessoa que tenha a plena mobilidade. Então, eu não vejo isso como um desafio, foi sempre falam, superação, inspiração, nossa, você é incrível, você mudou a minha vida. Mas como eu falei antes, é tudo tão natural para mim, as coisas acontecendo, que eu nunca vi isso como uma barreira de me impedir de fazer alguma coisa. Sempre tive o apoio da minha família, do pai dos meus filhos, então sempre tive um suporte que me impulsionou a ir mais longe e não desistir, e sempre é um passinho de cada vez, mas nunca atropelando nada nem ninguém, mas buscando sempre entender que aquela situação, naquele momento, era o que eu tinha que viver. Então, abdiquei de muita coisa por falta de acessibilidade ou por falta de oportunidade, mas os meus filhos foram prioridades, né, desde o nascimento até começar a falar. Então, eu estava sempre ali na minha asa, então não ligando para o que os outros iriam pensar, mas o que eu poderia dar de melhor para eles. Perfeito. Sempre. E você, doutora Stephanie? Sobrevivendo? Equilibrando? Bom, eu vou voltar um pouquinho, né? Porque, na verdade, eu aprendi a advogar já com as crianças, né? Então, hoje, tendo meu filho mais velho com 17 anos, eu já sei que eu engravidei na adolescência. Eu engravidei com 19, ganhei meu filho com 20. E eu estava no primeiro ano da faculdade quando eu descobri que eu estava grávida. Então, assim, foi aquela coisa, né? Imagina, 19 anos, primeiro ano da faculdade, né? E então eu aprendi, né, a lidar com o caminho, né, já sendo mãe, né? Então eu não sei dizer como é sem ser mãe, né? Então eu sei que foi muito complicado, foi muito difícil, e vendo, né, o andar, né, de toda a construção minha, claro que seria muito mais fácil para mim se eu não tivesse filho, né? Por exemplo, eu estagiava, eu sou da capital de São Paulo, né? Então eu estagiava, eu estudava e eu fazia um serviço social num hospital chamado Pérola Byton, lá no centro, né? É um hospital de mulheres, né? Que cuidam só de mulheres. E aí imagina, né? Assim, se não fosse o meu marido, ele realmente foi um pai, né? Ele foi um pai e um marido. Então, eu saía cedo de casa, a gente deixava o Kevin, né? Na época que tinha só o Kevin na escola, e eu ia pro estágio, né? Eu ia pro estágio, depois eu ia pro hospital, depois eu ia pra faculdade, e ele ia trabalhar e depois voltava pra casa, pegava as crianças, aí limpava a casa, fazia comida. Então, assim, ele realmente foi um parceiro, né? Porque sem ele eu vejo que seria completamente diferente a minha rotina. Seria um caos, Então, a minha rotina foi uma rotina organizada dentro da desorganização da idade, né? Mas depois eu tive o segundo filho 2 anos depois, né? E aí as dificuldades aumentaram um pouquinho. Mas eu mantive, não parei a faculdade, continuei a faculdade, né? E era trabalho da faculdade, trabalho mesmo, aprendendo a advogar, né? Estágio, ir para o balcão, não era nada digital, né? Então, você ia buscar processos no fórum, folhas e aprender o que é aquilo, aquele processo que você está olhando, é o quê, né? E aí, assim, né? Foi tocando com bastante dificuldade, né? Então, eu vivi, né, a advocacia e a maternidade juntas, não sei como seria se não fosse, né? Mas os meus filhos são presente de Deus para mim, né? Não sei o que eu seria sem eles. Meu marido também, né? Que meu marido, ele foi um paizão e um maridão. Peças lado fundamentais. a lado. E a mesma idade, né? Porque ele também tinha 19 anos, né? Então, ele seguiu, nós crescemos juntos, né? Tanto na construção da carreira, como na construção de sermos pais, né? Bons pais, né? Que hoje, né? A gente, olhando lá atrás, a gente fala assim, nossa, a gente fez um trabalho bom,
né? Mesmo sendo muito jovem. Se rebobina a fita junto, os dois, assim, meu Deus, a gente fez tudo isso mesmo. Exatamente, mesmo sendo muito jovem, sabe? A gente fez um trabalho bacana. Nossa história é um pouco parecida, tá, amiga? Que legal. A minha história em relação à maternidade é um pouquinho diferente, né? Eu tive meu filho com 29 anos, eu já era advogada há 5 anos, então, quando eu decidi engravidar, eu fiz um projeto de procurar um escritório que me trouxesse a oportunidade de ter uma licença, então, para mim, foi tudo muito organizado, né? Então, eu estava trabalhando como advogada seletista, então, minha gestação foi muito boa, eu tive a oportunidade de trabalhar até o final mesmo da gestação, e depois eu consegui ficar 6 meses em licença maternidade, né? Então, empresa cidadã. Isso, exatamente. Muito bom. Então, esse início, enquanto eu estava 100% dedicada, apesar de eu ter sentido bastante, né? Eu tive uma cesárea que foi complicado, meu filho estava sentado, então, um bebê pélvico, né? Era recomendada cesárea. Para mim, a cesárea o pós, né? Foi muito doloroso. Mas, enquanto eu estava em casa, era algo que eu ia enfrentando as dificuldades. Não foi natural para mim. Eu senti muito a privação de sono, né? O meu filho demorou 3 anos para dormir uma noite toda. Mas os 6 primeiros meses, dormia o bebê, dormia a mãe. E assim eu ia, né? Capotando e virando, né? Mas quando eu voltei a trabalhar, daí eu senti. Eu senti porque daí o meu filho trocou o dia pela noite, literalmente. Eu passava a madrugada toda amamentando, porque daí ele parece que queria compensar, né? E aí foi um surto. Assim, eu surtei geral, legal. Eu lembro que no começo ele mamou até 1 ano e 5 meses. E ele não pegava a mamadeira quando eu retornei ao trabalho. Então, eu tinha que me ordenhar lá no escritório, botar o leite em potinhos, geladeira. E, na época, eu não tinha carro. Então, eu tinha que botar no isoporzinho e voltar correndo para pegar o ônibus, para chegar em casa, para não perder aquele leite que ia alimentar ele no outro dia. Então, eu senti bastante a privação de sono, eu senti bastante a abdicação. Cada mulher encara de uma forma diferente, mas cada vez que eu tinha que abrir mão de mais um pouco, né? Aquilo me doeu, assim, profundamente na carne, assim. E por isso eu fiquei num filho só, né? Quando meu filho tinha 5 anos, eu liguei as minhas trompas, é isso, botei um no mundo, não quero mais, tá? A experiência Já foi suficiente. Porque eu sentia, naquele momento, que eu não estava equilibrando, que eu estava sobrevivendo. Assim, eu sobrevivi mais um dia. Era um cansaço, era uma exaustão. Não por outra razão, e não tenho nenhum problema em dizer isso, foi nessa época que eu comecei a ter que tomar remédio para ansiedade, para controlar, enfim, a série de consequências que um ser humano sem dormir uma noite toda por 3 anos, não são 3 dias e nem 3 horas. Não vou nem somar quantos dias dá, né? Não vou nem somar quantos dias dá, então meu ruivinho veio assim, mas é aquela coisa, né? É a luz da existência mesmo. Eu sinto isso, eu também entendo que existem mulheres que não têm essa mesma visão, né? Mas assim como para vocês, o meu filho é tudo para mim. Assim. Você falando sobre a questão do cansaço, de ter que tomar remédio, vejo, né? Lembrando do que eu passei, provavelmente se eu tivesse ido ao médico, né, eu teria também, porque era aquela coisa também, o leite, o meu filho mamou até 2 anos, os dois, né, e o meu filho mais velho, ele também não pegou mamadeira, e ele não pegou chupeta, e aos 4 meses a gente colocou ele... de vocês, ele não pegou, eu lembro que meio só, os meus foram diretos para mamadeira, imagina, porque nenhum deles. Eu não conseguia, não me sentia bem em amamentar. Eu gostava de amamentar. Eu gostava. Nunca... Eu gostava, assim. Nenhuma das duas. Eu gostava de amamentar, mas assim, chegou uma hora que eu não queria mais. E ele não queria. E eu lembro que ele na escolinha, as tias lá da escola davam leite pra ele no copinho. Porque ele não mamava mamadeira de jeito nenhum. E o meu seio enchia e vazava. E eu ia pra faculdade, eu saía de casa já com 3 blusas, né? Porque eu tinha que trocar. E realmente foi uma época bem complicada. Eu penso assim que depois muita coisa a gente ressignifica, né? E eu lembro muito
de uma madrugada que ele estava chorando a madrugada inteira, dizer, Deus, não me faz esquecer essa madrugada, porque diz que depois a gente fica desmemoriado e quer ter outra, eu não quero passar por isso de novo. Um só tá bom, por favor. Mas, enfim, seguimos. Para falar do quê, gente? A gente fala de maternidade, tem gente até que fala, né? Nasce uma mãe, nasce uma culpa. E eu queria ver com vocês como que foi essa questão da culpa. Vocês se sentiram culpadas em algum momento por trabalhar demais ou trabalhar de menos? Vocês acham que existe um padrão de boa mãe que ainda aprisiona a mulher e, no nosso caso, a mulher advogada? E como que lida com os julgamentos? Como vocês lidaram com esses julgamentos? Agora eu vou inverter a ordem e vou passar primeiro para a doutora Stephanie a palavra. Bom, na época, eu era muito jovem, né? Então, eu não tinha, né, aquela coisa, a mentalidade para entender o que era uma culpa materna. Né? Hoje, voltando, se eu tivesse outro filho, que eu não quero, mas se porventura Deus iluminasse e falar, você tem que ter, eu ficaria com meu filho bastante tempo em casa. Né? Então, assim, eu tenho essa culpa, porque eu realmente não fiquei com eles, né? Porque eu estava trabalhando, eu tinha que estagiar, eu tinha que trabalhar, eu tinha que estudar. Então, eu não estava com eles, né? E aos finais de semana, ou eu estava estudando, ou eu estava limpando a casa, né? Fazendo comida, limpando a casa, fazendo comida para a semana e tudo isso. Então, assim, eu tenho, né? Hoje ainda, né? Eles são, assim, adolescentes, mas, por exemplo, eu quero ir a um congresso em algum local, sei lá, não dá para mim. Né? Não dá para ir num congresso e ficar 3, 4 dias, não tem como, né? Porque tem os meninos, tem a casa, tem meu marido, tem... Então, assim, é mais difícil, né? É mais difícil. Então, assim, eu tenho essa culpa, né? Eu carrego essa culpa, ainda faço as minhas mentalizações, dizendo, não precisa, né? Cada um vive, adequa a sua vida da forma que consegue e tudo mais, mas eu tenho. Né, tenho e ainda carrego a minha culpa do tempo que eles eram menores, né? Então, assim, eu gostaria de ter ficado mais com eles, eu gostaria de ter feito meu papel de mãe ali, embora eles lembram muita coisa que eu tentei ali, fazer aquele almoço de domingo, colocar o pratinho, o arroz no prato como se fosse o girafas, sabe? Fazer bolo, essas coisas eles têm bastante na memória. Assistir filme. Filme de sexta-feira, filme de sábado, então essas memórias afetivas eles têm, né? Mas dizer, minha mãe sentava comigo a tarde inteira para fazer lição, eles não têm essa. E para você? São histórias bem diferentes, assim, no meu caso, a primeira gravidez eu descobri quando eu consegui o meu primeiro emprego. E aí eu fiquei, ou eu vou trabalhar, ou eu vou me cuidar por causa da minha condição, ou eu precisava ter primeira gravidez, o que vai acontecer? Eu não fui trabalhar, eu fiquei em casa, sempre fazendo algum freelance, alguma coisa assim, mas nada oficial, né? Então, eu me privei do meu crescimento profissional para cuidar do meu filho. Então, até os 3 anos, eu fiquei com eles, assim, inclusive os 2. Eu me dei a opção de ficar em casa cuidando deles para protegê-los, para ter uma infância mais participativa da mãe, da família, assim, vendo outros casos de mães que deixavam na creche o dia inteiro, ou que ficavam viajando, não por opção, mas ou por necessidade, ou por escolha mesmo, mas cada uma tem a sua forma de viver aquele momento. Então, nas duas, tanto o Vitor, que já fazem 26 anos, eu nunca esqueço que eu fui na entrevista, o prédio não era acessível, mas naquela época não tinha como eu exigir alguma coisa. Pô, que legal, consegui um emprego que um amigo do meu marido na época tinha falado, não, Cati, você vem aqui trabalhar, eu sempre fui da tecnologia, então, na época, não estava envolvida com o direito ainda, e ia conseguir um trabalho que ia me dar a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Só que daí, no dia seguinte, eu descobri que estava grávida. Seu amigo, infelizmente, eu não vou conseguir te atender porque eu vou ficar em casa cuidando da minha gravidez. E no caso do Caio, depois, em 2008, eu estava no meio do curso de Direito,
O Vitor ia comigo para o colégio, para a faculdade, eu levava ele junto, a gente ia de ônibus, então tudo sempre era uma festa, né? Sempre tentei envolver ele junto comigo. E aí eu descobri que estava grávida em 2007, no final do semestre, do 5º semestre. E só que daí foi uma gravidez de risco, então aí a médica mandou eu ficar em casa, eu não podia andar com a cadeira, não podia fazer movimentos bruscos, eu tinha que ficar em repouso, tive descolamento de placenta, tive toda uma gravidez completamente diferente da outra. E aí eu parei o direito para cuidar do meu segundo filho. Assim, foi tudo escolhas, né, desse tipo. Me arrependo? Não, porque a advocacia naquela época era completamente diferente da advocacia que a gente vê hoje. Sim. É assim, falando de inclusão, falando de espaços, de acolhimento, de ter uma rede de apoio. Então, seria muito cruel, eu digo, se eu tivesse continuado e me formado com aquela turma que eu iniciei lá em 2005. Mas eu sou completamente realizada hoje de ter voltado depois de um tempo, conseguir validar as matérias, conseguir terminar o curso do jeito que eu queria, como eu queria. Sempre quis falar para isso na época. Tá, mas não tem virtual, não tem como eu fazer à distância, não tem curso de direito, é só presencial. Naquela época eu queria terminar, só que eu não conseguia ir por conta da gravidez, porque era de risco. Não tem como adaptar, não tem como fazer. E aí terminei o curso de forma virtual na pandemia. Isso, tipo, nada por acaso, Sim, sabe? Olhando a história, assim, num todo. Vai se encaixando o quebra-cabeça da história de cada um, né? Só que sempre tive no rolo, sempre tive aqui na OAB, comissão, e querendo sempre... o direito sempre teve em mim, então acabou que deu certo. Ai, que lindo. Se eu for falar de culpa, eu acho que é o gabarito, porque eu já senti culpa por trabalhar demais, por trabalhar de menos. Eu acho que existe um padrão de boa mãe, eu tenho que ser a the best. Todo mundo lá em casa diz que eu sou a rainha do... Como é que eles falam? Da intensidade na maternidade. E, bem, o julgamento eu não tô nem aí. Assim, é a única coisa que não... Eu faço do jeito que eu penso que tenha que ser feito, justamente para não sentir aquelas saudades, assim. Então, sim, se vocês me perguntarem, você realmente vive tudo de modo muito intenso? Sim, eu vivo tudo de modo muito intenso. Em relação ao meu filho, é intenso até demais. Em prejuízo até, às vezes, da minha própria saúde. Porém, você tem saudade da sua gestação? Não tem. Você tem saudade de quando ele era pequeno? Não tem. Por quê? Porque eu vivi tudo tão intensamente que foi bom, passou, e eu tô vivendo agora essa fase intensamente. Exatamente. Então, eu não tenho essas saudades. Eu tenho uma saudade da minha barriga. Não tenho, porque eu curti a minha barriga, eu vivi aquilo ali. Então não tem saudade de quando eu não tenho, porque eu vivi aquilo ali. Então, como foi tudo over, né? Então, foi assim, na medida para mim. Consegui passar cada tempo. Cada fase. O que ainda me pega muito hoje, né? O Miguel tá com 11 anos, é a questão do trabalhar demais e às vezes de menos. Porque a rotina, ela é muito dinâmica, né? Especialmente para nós que somos mães. Então, tem vezes que você tem que ficar até 10, 11 horas da noite, no outro dia tu vai conseguir fazer um pouco menos, e às vezes não tem mesmo como fazer, porque existem outras demandas internas ali que acabam suprindo. Então, eu posso dizer que culpa é um negócio que caminha comigo, mas é muito... Eu penso assim, tudo é muito a forma que você encara. Porque tem mães que lidam muito melhor com isso, que tem 3, 4, 5 filhos e para elas está tudo ótimo. Por isso que eu digo que é muito... A maternidade, ela tem muito do individual, né? Sim, como é que único, você né? vive aquilo? Como que você... Cada privação, cada vulnerabilidade que surge. Como é que é? De boa? Pô, então... Tem muito essa peculiaridade, é muito diferente, né, para cada uma de nós essa... Sim, é muito individual. Vamos então falar de como foi para vocês. Hoje se fala muito em rede de apoio, né, a importância da rede de apoio e de como os filhos, as crianças deveriam, e isso se perdeu um pouco, talvez, na história, uma criação coletiva, né? Eu acho que o individualismo da sociedade, a própria rotina muito puxada, a modificação dos avós, né, que hoje são muito mais independentes, né, vivendo suas próprias vidas, trabalhando,
eu acho que essa coisa da coletividade na criação de uma criança se perdeu. E aí muito se voltou a destacar a importância de ter uma rede de apoio quando se é mãe. Você teve, Catiúcia, uma rede de apoio? Você falou inicialmente da sua família. Como é que foi isso para você? Todo apoio, mais ou menos apoio? Não, eles sempre estiveram dispostos, né? Presentes. Mas morava eu, meu marido e um bebê que acabou de chegar. Então, eram os dois ali, sem saber o que fazer, mas vivendo aquele momento e se adaptando à situação. Em emergência, liga para minha mãe. Minha filha, ele não tá mamando direito, tem que dar uma mamadeira para essa criança, ele não tá crescendo, ele não tá sustentando. Foi lá, fez uma mamadeira e a criança pegou, assim, não que eu não tivesse leite, eu doava leite para o hospital infantil, só que realmente não houve a troca ali de participação, de querer pegar o seio, ou eu também nunca quis, nunca me senti à vontade. Então, foram pontos, assim, coisas mais pontuais, que a minha família sempre estava presente quando eu precisava, mas o dia a dia era eu, meu marido ia trabalhar, ficava eu e um bebê ali. Tá, e agora vamos tomar banho, vamos comer, vamos fazer a comida, o almoço, a janta. Assim, dizer que eu tive alguém ali do meu lado 24 horas, não, era eu e a criança e meu marido trabalhando e a gente se adaptando à situação e vivendo cada dia como se fosse o último, assim, mas foi... Não me arrependo, acho que quem precisa de rede de apoio é importante, quem não consegue dar conta da situação toda, se tem uma rede de apoio é muito importante, mas nenhum dos dois. Eu me via na necessidade de ter alguém mais ali para me ensinar como fazer. A gente vai aprendendo, assim, do que tu já viu quando era pequena, dos teus irmãos que tu ajudou a cuidar, ou da tua família que tu viu ali, um tio, uma tia cuidando de um bebê. Então, mulher, né? A gente vai aprendendo e completando, assim, o dia a dia, mas não tive uma rede de apoio 24 horas. E você, Stephanie, como que foi isso? Pôde contar com a ajuda de terceiros? Não pôde? Achou que tinha que a doutora Catiúcia falou, né? Eu dava conta. Achou que tinha que dar conta sozinha? Dividiu? Não precisou? Como foi isso para você? Bom, a minha história é bem diferente da Catiúcia. Como quando meu filho mais velho nasceu, eu tinha 20 anos. Então, assim, eu cresci com as minhas tias. Então, assim, essa ideia que você mencionou da rede de apoio, da família, dos avós, graças a Deus, eu pude mostrar isso para eles desde pequena, né? Desde pequenos. Nós, né, morávamos num terreno único, então a família inteira. Então, assim, um andar era minha avó e minhas tias, o outro andar era eu, meu marido e as crianças, o outro andar era minha tia. Então, todos estavam ligados. Minha família é incrível, né, assim. A minha mãe morava num município vizinho, mas assim, minha mãe estava lá em casa todos os dias, né? E minha avó, que é a Bisa, que é falecida, né? Mas ela foi incrível na educação e na criação dos meninos. A minha avó, ela morria de medo. Falei assim, meu Deus do céu, a Stephanie vai matar essa criança de alguma forma. Minha avó não confiava em mim. Falei, meu Deus do céu, eu preciso estar lá, né? Mas, assim, é engraçado que ao mesmo tempo que elas estavam, elas não estavam. Assim, para eu entender que era minha responsabilidade, sabe? Então, hoje eu vejo, né, como elas lidaram, a minha avó, as minhas tias, a minha mãe, elas estavam lá, mas quando a corda apertava, elas falavam assim, vê aí o que você faz, sabe? Então, assim, bem bacana. E aí, com o passar do tempo, né, conforme eles foram crescendo, então, assim, tinha que ir buscar na escola. O meu avô, né, falecido também, ele faleceu com 95 anos, mas sempre esteve com os meus filhos, ele sentava para ler com os meninos, ele comprava Danone, fazia questão de abrir o Danoninho, colocar o chocolatinho assim, bem bonitinho, sabe? E aí ele ia buscar as crianças na escola, vinha de carrinho, assim, todo... E ai de você, se você não deixasse ele levar, tá? Porque ele falava, não, eu tenho que fazer, não sei o quê. Às vezes ele pegava no colo, ele era muito pesado, falava, não, vou, volta, né? Tá pesado. Aí eu falava assim, o que os vizinhos vão achar? Que eu tô escravizando meu avô, né? De levar as crianças e... E aí ele chegava uma hora que ele não aguentava mais, ele pedia um banquinho em qualquer casa, dava um banquinho, ele sentava com o menino, não dava o Kevin no colo de ninguém, mas sentava, depois ele voltava. Então, assim, às vezes eu nem sabia onde ele tava.
Mas teve Não isso, tinha sabe? GPS na época. Não, né? imagina. E aí, assim, só que com o tempo eu fui mostrando para os meninos que, assim, por mais que a gente tinha, né, todas essas pessoas, toda essa rede de apoio, eles tinham que se virar. Então, assim, chegou uma hora que eles estudavam à tarde, né? Eles estudaram uma boa parte do tempo de manhã, mas teve uma época não me recordo qual foi o ano, mas eles estudavam à tarde. Então, assim, eu deixava a roupa separada, passada separada, a roupa, o lanche na geladeira e a comida no prato para eles esquentarem no micro-ondas. Então, assim, o meu filho mais novo odiava marmita. Ele falava assim, não, você tem gosto de plástico, desde pequenininho. E aí eu deixava a comida no prato, com uma tampinha, eles colocavam no micro-ondas, falavam assim, ó, tem que fazer assim, assim, assim. A minha avó olhava, subia, falava assim, olha, tá na hora de tomar banho. Ou a minha madrinha, que morava em cima, olha, tá na hora de tomar banho. Descia, mostrava para eles. Então, eles aprenderam a se virar desde pequenininho. Então, assim, imagina, o Kevin com 5 anos, ele falava assim, Kaique, tá sua vez de tomar banho. Aí ia tomar banho. Aí quando elas ouviam, né, que tava muito tempo no chuveiro, ou alguém descia, alguém subia e falava assim, olha, tá bom, agora... E o meu mais novo, ele tem o cabelo muito encaracolado. E era muito difícil pentear, né? Ele demorou muito pra aprender. E aí tinha essa coisa também, de essa responsabilidade de alguém arrumar o cabelo dele. E aí chegou uma hora que eu cortei o cabelo dele, ele ficou muito chateado. Hoje ele tem um cabelão, assim, encaracolado, enorme. Mas ele ficou muito chateado porque eu cortei. Mas era porque era uma responsabilidade que tinha mais uma, Menos né? uma preocupação, né? E menos, exatamente. Se fosse uma menina, né, talvez faria uma trança, mas ele não gostava, né? Então, assim. Enfim. E aí, eles aprenderam, né, isso de esquentar a marmita e lá embaixo esperar a perua, né? Então, assim, graças a Deus eu tive essa rede. Por mais que não estivesse, né, fazendo por eles, né, que até hoje eles têm a responsabilidade de fazer a comida deles, de arrumar o quarto, graças a Deus, né? E aí, por mais que não tivesse, né, de estarem 100%, mas e estarem ao mesmo tempo, eu tive essa rede de apoio, que foi incrível. A família do meu marido também mora na frente, né? O meu sogro, maravilhoso também, falecido, ele ajudou muito, né, de ir pra porta de casa com o carro. Ele, ao horário de almoço dele, ele vinha do trabalho, parava na porta de casa, buzinava para os meus descerem logo, para ele levar para a escola, para ele poder voltar a comer e voltar a trabalhar, sabe? Então, assim, foi bem uma loucura, né? Uma loucura organizada, meio que desorganizada, mas que tudo deu certo. Funcionou. Funcionou. Bem, desse nosso bate-papo aqui, eu vejo que talvez a maternidade não... Talvez não, né? É uma certeza. Ela não nos tira a carreira, mas às vezes ela nos obriga a redefinir passos, né? Tá aqui 2 histórias que colocam isso. Uma recusando uma proposta de emprego logo que conseguiu para poder se dedicar a isso, em razão de N pontos, abriu mão desse momento para ser mãe, mas voltou, conseguiu, adquiriu outra profissão, porque, né, deu para ver essa tua trajetória de tecnologia, que é até hoje, né? No grupo que a gente participa, qualquer coisa de tecnologia tá lá, ela só faz assim, eu só fico ali, né? Vou fazer propaganda aqui no podcast, daqui a pouco vai estar pipocando lá. Me ajuda. Mas é uma propaganda que ela não é enganosa. Tenho certeza que pipoco ela vai saber responder. E então a gente precisa falar do que às vezes significa o sucesso, né? Essa palavra. E aí eu acho que esse será o nosso encerramento, assim. O que significa sucesso para você, Catiúcia, dentro desse contexto, né? Profissional, mãe? Olha, sucesso a gente vai conquistando a cada momento, a cada passo que a gente dá, a cada trajetória da nossa vida. Eu acho que é uma sucessão de fatos e, como eu comentei antes, se eu tivesse entrado para a advocacia lá em 2011, quando a minha turma se formou, eu não vejo que eu teria toda essa visibilidade ou toda essa oportunidade de ter vez e voz, assim, na sociedade que a gente vivia, na advocacia, que era naquela época altamente machista e preconceituosa. Hoje quase 2 anos de advocacia mesmo, de estar na ativa. Eu vejo que eu estou plantando muitas sementinhas e estou conquistando muita coisa que eu nunca imaginei que poderia chegar assim tão rápido, né? Na nossa comunidade de advogados e advogadas e pessoas que te impulsionam e te dão a mão para tu
precisa de ajuda, precisa de alguma coisa. Eu acho que isso, o sucesso é coletivo, assim, mas pensando que ninguém faz nada sozinho. Então, se tudo que eu venho conquistado e tudo que eu venho crescendo nesses últimos anos, eu acho que vale muito do círculo de pessoas que tu convive e que te impulsionam a ser melhor do que ontem e pior do que amanhã. E família, os meus filhos, meu grande companheiro, eu acho que são as pessoas que mais me... Se não, vai lá, se der medo, vai com medo mesmo e não desiste, porque tu ainda vai chegar muito longe. Então, eu sou muito grata por ter eles na minha vida, assim. Acho que sem eles não teria conseguido tudo, mas seria um pouco diferente o caminho. Certo. E para você, sucesso é? Olha, eu acho que o sucesso é estar, né? Estar advogada, estar mãe, né? Estar mulher. Vendo quem eu fui ontem, eu acho que eu já alcancei o sucesso, sabe? Mesmo sabendo que eu ainda quero muito, né? Que eu quero conquistar muito, que eu quero chegar aonde eu não cheguei. Mas olhando para trás, né? Aquela menina com medo, cheio de amigos ainda indo para festas, e eu em casa estudando com uma criança pequena. Grandes filhos. Exatamente. Então, assim, eu vejo que hoje eu tô caminhando, né? Estou caminhando em tropeços e barrancos, mas a gente caminha para o sucesso. Então, eu vejo que a cada passo, né, eu consegui um sucesso do que eu queria ontem, né? Então, assim, hoje eu estando aqui, morando aqui, de tudo que eu vivi, né? Um dia a gente conversa um pouco sobre as histórias, né? Tem muita história para contar. Um dia a gente conversa um pouco sobre histórias e, inclusive, para os mais novos, né, que estão chegando agora, eu acho que, eu tenho certeza, né, que assim, a gente precisa querer, né? Você aponta e mira e vai, né? A minha família costuma dizer que eu sou muito audaciosa, né? Então, assim, eu sempre falo, mas imagina, ela quer tudo. Eu quero tudo sim, gente. Eu quero Um tudo. pouco mais. Eu sempre quero tudo, né? E às vezes eu falo, meu Deus do céu, mas eu tô querendo demais. Mas eu sempre quis tudo, né? E eu vou atrás, né? Independente se eu vou tropeçar, eu sei, né? As coisas não são fáceis. Eu sei que no caminho eu vou encontrar portas, pessoas, barreiras, mas eu tento estar, né, onde eu preciso estar, tento conquistar, e com a minha família. Hoje, longe dos meus parentes, né, que eles são de São Paulo, aqui está meu marido, eu e os meus filhos, que eu amo, né, incrível, como a gente muda, né, com o passar dos anos, com os relacionamentos, com as pessoas, conversas. Então, sucesso para mim é estar. Você estar no seu hoje, você estar vivendo aquilo, sabe? Para mim, esse é o sucesso. Bom, se tem algo que fica desse episódio é que não existe uma fórmula pronta. Existe realidade, adaptação e, principalmente, escolha. Ainda que dentro de muitas limitações. Ser mãe e advogada não deveria ser um ato de resistência, mas às vezes ainda é. Stephanie e Catiúcia, muito obrigada pela troca, pela honestidade e por trazerem luz a um tema tão necessário. E para você que nos ouviu hoje, até aqui, compartilhe esse episódio com outra mulher que precisa ouvir isso. E nós nos encontramos no próximo episódio do podcast Direito Delas, da Comissão da Mulher Advogada de Santa Catarina. Muito obrigada e até breve.